Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 ao 3. Estamos tratando a nossa temática. Hoje começou falando sobre o fruto do Espírito, e hoje nós vamos começar a meditar sobre as virtudes do fruto do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui, da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós estamos aqui para ouvir a Tua santa e poderosa voz. Tu já falaste conosco através das crianças, através dos cânticos. Nós clamamos, fala também através da palavra e enche-nos da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fruto do Espírito, ter uma vida frutífera, dar frutos. O que é mais desejável e frutífero do que uma pessoa virtuosa, do que uma pessoa cheia de virtudes, de uma pessoa que tem qualidades que fazem dela uma pessoa diferenciada, pessoa que tem qualidades que fazem dela uma pessoa polida. Nós buscamos crescer, desenvolver em todas as áreas da nossa vida, e por isso nós buscamos virtudes que desenvolvam o nosso conhecimento, virtudes que desenvolvam o nosso caráter, que contribua também para a nossa formação. Aqueles que almejam ser o melhor profissional, tem aqueles que almejam ser o melhor aluno, o melhor filho, não em detrimento dos outros irmãos, mas ser um bom filho. Aqueles que buscam ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, enfim, perseguem virtudes que poderão torná-lo aquilo que desejam ser. Ser trabalhador é uma virtude, não é? Estudioso, ser estudioso também é uma virtude. Ser um profissional cada vez mais capacitado é uma virtude. Administrar bem o salário, administrar bem as contas do lar também é uma virtude. Ajudar aos necessitados, ser simpático, ser íntegro, ser acessível, persistente, fazer aquilo que vier às nossas mãos com zelo, fazer com competência, com carinho, isso tudo são virtudes. Perseguimos então em nossas vidas as virtudes que poderão nos levar ao êxito daquilo que nós almejamos. No entanto, Jesus, Ele nos diz para buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E também nos promete que as outras coisas serão acrescentadas. E nós sabemos disso. A nossa vida, o nosso testemunho é prova disso. Nada tem nos faltado. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que não há nada de errado ao almejar a vitória. Não há nada de errado ao almejar a conquista, buscar virtudes que possam levar ao êxito. No entanto, todas essas coisas que nós desejamos, todo o êxito, toda a vitória, tudo aquilo que nós desejamos para nós aqui são coisas terrenas, são coisas passageiras, coisas que nós não levamos, são coisas temporãs. Paulo está dizendo aqui para nós a palavra aos Colossenses: pensai nas coisas do alto. Não que as coisas aqui da terra possamos dispensar, não que possamos nos desligar das coisas aqui da terra, mas ele diz, pensai nas coisas lá do alto,
porque o nosso Senhor está lá e a nossa vida está guardada com Ele. Por que Paulo está dizendo isso? Uma coisa, meus irmãos, é ser uma pessoa polida, um gentleman. Uma coisa é ser uma mulher polida, cheia de virtudes, cheia de qualidades, polida pelas virtudes dos bons costumes. Isso é bom, e nós devemos buscar isso para a nossa vida. Isso vai nos agregar muito, vai acrescentar a nossa vida. Mas uma coisa é ser virtuoso e ter esses dons terrenos, possamos dizer que são terrenos. Outra coisa, meus irmãos, é ser a luz que dissipa as trevas. Outra coisa, meus irmãos, é ser bálsamo que cura e alivia as dores da alma das pessoas. Outra coisa é ser o farol em meio ao mar. O que Jesus quer de nós? Somente através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar. Somente o Espírito Santo pode nos envolver com as virtudes do fruto, que está na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Somente o Espírito Santo pode fazer germinar em nossas vidas essas virtudes que não são terrenas, mas são divinas. Vêm de Deus, vêm do alto, não nascem em nós, nós não podemos criar em nós essas virtudes. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 22. Carta de Paulo capítulo 5, de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, dos versos 22 e 23. Vamos lá ver o que Paulo diz com relação ao fruto do Espírito. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz que contra essas coisas não há lei. Fruto, tudo que nós vimos aqui, essas 9 virtudes, são fruto do Espírito Santo. Não está em nós, não está a nosso alcance. São coisas do alto, são coisas inacessíveis. São sementes que germinam daqueles que estão verdadeiramente em Jesus. E hoje nós vamos tratar sobre as 3 primeiras virtudes que Paulo cita do fruto do Espírito. Ele diz amor, alegria e paz. E no decorrer dos outros domingos também estaremos tratando, meditando sobre as outras virtudes. Amor é a primeira virtude que Paulo cita. É a primeira virtude do fruto do Espírito. E no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, o evangelista diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Mas que amor é esse? Será que nós conhecemos esse amor? Será que nós temos dimensão desse amor? Será que o amor de Deus pode ser medido pelo termômetro humano? Será que é mensurável? Será que podemos perceber a profundidade desse amor de Deus? Não podemos, meus irmãos, porque esse amor de Deus ele é velado ao mundo. O mundo não pode compreender, pois ele é divino, ele vem do alto, ele é revelado a nós, ele é dado a nós. Nós somos presenteados por esse dom. E esse amor é a essência de Deus. A Bíblia poderia dizer para nós que Deus é poder. A palavra de Deus poderia dizer para nós que Deus é justiça. A palavra de Deus poderia dizer para nós que Deus é sabedoria. Mas a palavra diz que Deus é amor. De todos os atributos que nós seres humanos podemos pensar em dar a Deus, nenhum deles é revelado de forma tão clara, nenhum deles é revelado de forma tão escancarada, nenhum deles é revelado de forma tão convidativa na palavra de Deus como o amor. Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é justiça apesar dele ser justo. A Bíblia não diz que Deus é poder apesar dele ser poderoso. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Nós somente conhecemos o amor condicional.
O amor humano, ele é condicional, se é que até nós podemos dizer que é amor. Dizemos que amamos as pessoas, mas esse amor está sempre atrelado a alguma condição. Na lei humana, na nossa lei, o amor é condição, assim como é necessário ser filho para ser amado pelo pai. É necessário ser pai para ser amado pelo filho, é necessário ser esposo para ser amado pela esposa. É necessário ser esposa para ser amada pelo esposo. É esse amor que nós conhecemos, o amor limitado, o amor que se restringe a um grau de parentesco, o amor que se restringe a ser parte de um grupo onde você se assemelha com esse grupo e esse grupo te aceita. É o amor que se restringe somente à afinidade, esse é o amor que nós conhecemos, que não é o amor ágape. Mas o amor de Deus que vem de Deus, que nos é revelado, e é revelado por meio de Jesus Cristo, nos é dado por intermédio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos dar esse amor, nos dar a dimensão desse amor, nos fazer sentir esse amor, e fazer com que também nós amemos com esse amor ágape. 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 4 a 7, você não precisa abrir, vai ser projetado aqui. 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 4 a 7. Paulo diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não pode ser humano, não pode vir de nós. O amor que vem de Deus, o fruto do Espírito, ele nos torna então pessoas pacientes, pessoas bondosas, elimina de nós o ciúme, limpa de nós o orgulho, a vaidade, a grosseria, limpa de nós o egoísmo, de forma que a gente não se irrite. Você já pensou alguma vez você não se irritar? Você já pensou alguma vez não ser dominado por sentimentos que te deixam irritados e que fazem tomar decisões precipitadas? Só o Espírito Santo, ele pode fazer isso. Limpa de nós a mágoa, faz com que a gente se alegre com a vitória das pessoas, faz com que a gente se entristeça quando as pessoas perdem, faz com que a gente se entristeça quando os nossos inimigos, muito embora o cristão não tenha inimigo, mas tem pessoas que querem ser os nossos inimigos. E o fruto do Espírito em nossa vida nos ensina, nos faz e nos leva a amar essas pessoas com amor ágape, nos faz orar por essas pessoas de forma sincera e não fingida. O amor humano é condicional, mas o amor de Deus é gracioso, é o amor verdadeiro, é a essência de Deus, pois Deus é amor, a sua essência é amor. Esse amor de Deus, ele não espera uma atitude que possa o retribuir, mas Deus, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, em todas as escolhas que ele poderia fazer, ele nos escolheu amar. Entregou o seu Filho Jesus para morrer em nosso favor. E nós não podemos dar nada para ele. Nós não podemos pagar isso. É graça que nós cantamos aqui. É graça. Nós precisamos, meus queridos, acostumar com a graça, porque nós queremos merecer as coisas. E nós precisamos ter em mente que nós não merecemos nada de Deus. Vir ao culto, vir à igreja não nos faz merecedores de nada. Dar o dízimo não nos faz merecedores de nada. Tudo que nós temos então é graça, é presente de Deus, e merecido é como Deus olha para nós e diz: olha, você não merece, mas eu te amo com um amor tão grande, que eu entreguei o meu Filho Jesus para morrer por você, e eu quero você comigo, eu quero você do meu lado, eu quero fazer parte da sua vida. Deus escolheu amar. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, ele é o verbo encarnado, então eu posso dizer que ele é o amor encarnado. Jesus, ele é o Emanuel, e eu gosto dessa palavra, eu gosto desse nome, porque é o Deus conosco, o Deus que deixou a sua habitação, deixou a sua glória e vem habitar com seres humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos.
É esse amor que deve nascer em nossas vidas, o amor puro. Não tem, esse amor de Deus, o amor ágape, ele não tem contaminações. Esse amor ágape, ele não escolhe cor, ele não escolhe raça, esse amor não escolhe religião, mas simplesmente flui pelo interesse no bem do próximo, no bem das pessoas, no bem daqueles que nós conhecemos e daqueles que nós não conhecemos. É o amor que se entrega, é o amor que se doa uns em favor dos outros. Assim Jesus também disse aos seus discípulos: um novo mandamento eu dou a vocês, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O amor ágape é o amor cristão, porque ele vem de Jesus. Ele é revelado a nós, nós conhecemos esse amor por intermédio de Jesus. Não é o amor, meus irmãos, que busca a salvação pelas obras, mas ama voluntariamente. Não é sentimento, não é emoção, coisa passageira, não é uma paixão, mas é uma atitude constante em nossas vidas. Porém, não é uma atitude que brota de nós, mas é o Espírito Santo que habita em nós, que faz brotar em nós esse amor ágape. Parece loucura, parece utopia, mas ele existe. E somente aqueles que estão em Cristo têm o verdadeiro amor em suas vidas. Sentem-se amados e também amam com esse amor incondicional. Mas Paulo vai adiante e fala também sobre a segunda virtude do fruto do Espírito, que é a alegria. Você está alegre? Ou você está feliz? Você é alegre ou você é feliz? E assim, da mesma forma que o amor, a alegria muitas vezes é uma condição humana. Está atrelada, ela tem um preço. A alegria que nós conhecemos, que dizem aqui no nosso mundo que não faz parte de Deus, mas que faz parte dos humanos. Essa alegria que nós conhecemos, ela é nada mais, nada menos do que lampejos de felicidade que nós temos na nossa vida. Porque está atrelada a uma condição. Felicidade e alegria são diferentes. Você está feliz. Alegria não, você é alegre. É estado da nossa alma, é estado perpétuo da nossa alma. A alegria é condição perpétua de nossa alma, porque ela não vem de nós, não são as pessoas que nos proporcionam a alegria, mas é o fruto do Espírito, é dom do alto, vem de Deus. É a alegria verdadeira que somente a presença de Jesus pode nos trazer. Se você observar o Evangelho de Lucas, que relata quando Maria vai visitar Isabel. Maria, grávida de Jesus, vai visitar Isabel, grávida de João Batista. E no relato do evangelista, quando Maria chega próxima a Isabel, a palavra diz que João Batista, no ventre da sua mãe, se estremece de alegria. No ventre da sua mãe se estremece de alegria, porque está próximo de Jesus, está próximo do seu Senhor. Não são circunstâncias, mas é um estado que somente o Espírito Santo pode fazer brotar em nossas vidas. É a alegria que os samaritanos sentiram quando Filipe estava pregando em Samaria. Quando o mais importante em Samaria não era que as pessoas tinham poder aquisitivo, o mais importante em Samaria não é que as coisas eram baratas, mas que as pessoas estavam aceitando a Jesus, que haviam conversões, que estava havendo livramentos, libertações, e que o Evangelho progrediu e alcançou aquele lugar. É a mesma alegria que o eunuco que encontrou Filipe também. Ao crer em Jesus e ao ser batizado, a palavra diz que ele seguiu o seu caminho com alegria. Não levou nada, nenhum presente, nenhum dinheiro, nada de material, mas ele recebeu a Jesus, ele foi batizado e ele seguiu o seu caminho com alegria. É a alegria que o carcereiro de Filipos sentiu com a sua família ao serem batizados por Paulo e Silas. Você tem alegria em Jesus? Jesus te traz alegria.
Ou será que nós precisamos de algo todos os dias, um acontecimento pontual todas as semanas, ou todos os meses, ou todos os anos em nossas vidas para que a gente se sinta feliz? Muitas vezes nós nos tornamos caçadores de emoções, porque falta alegria verdadeira em nossas vidas, alegria que somente Jesus pode trazer. Ainda no relato de Atos, Paulo e Silas presos em Filipos, açoitados, acorrentados ao tronco, por causa do Evangelho. E eles começam a louvar, eles começam a orar, eles começam a cantar louvores a Deus. Você consegue louvar a Deus quando algo dá errado? Você consegue louvar a Deus quando você se sente injustiçado? Quando você se sente derrotado ou derrotada? Parece impossível, não é mesmo? Loucura, mas será que o licenciado é coisa de licenciado? Está falando heresia, está falando loucura, tira ele daí. Espera aí, eu tenho mais um pouquinho de tempo ainda. Mas o amor de Deus é loucura, o Espírito Santo é loucura, porque o mundo não pode entender, as pessoas não podem conceber, somente aqueles que estão em Cristo, somente aqueles que recebem em Cristo. Alegria que nós conhecemos, alegria que as pessoas dizem. Eu não sei se os irmãos já repararam nos comerciais de imóveis, né? Quando fazem lá a propaganda para você comprar a sua casa, está lá o apartamento prontinho, feitinho. Você pode reparar que eles colocam sempre pessoas, famílias sorrindo. Está lá o casal com o filho, sempre a figura de uma família, sempre sorrindo. Como se a alegria estivesse condicionada a adquirir a sua casa. Então a alegria, que na verdade é felicidade, que é temporária, que é temporã, ela vem para as pessoas quando as pessoas estão empregadas. As pessoas se sentem felizes quando estão empregadas. As pessoas se sentem felizes quando trocam ou compram um carro, quando compram uma casa. As pessoas se sentem felizes quando está tudo bem, quando estão com a família, quando estão bem de saúde. Mas a alegria não. A alegria não. A alegria, ela habita em nós, ainda que a gente não possa comprar o carro. A alegria habita em nós, ainda que a gente não possa comprar a nossa casa. A alegria, ela habita em nós, ainda que a gente esteja enfermo. A alegria habita em nós, ainda que nós passemos pelo mais profundo vale. Ela não depende de circunstâncias, ela habita, porque Jesus está na nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos ardentemente desejar Jesus em nossas vidas. O Jesus verdadeiro, que não está atrelado a religiões, mas o Jesus verdadeiro. Ele é vivo, Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, Ele habita em nós. Paulo fala que o fruto do Espírito, ele nasce em nossas vidas, ele germina e cresce em nossas vidas. Eu desejo ser realmente feliz. Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, do verso 11 a 13, vamos ver bem o que Paulo quer dizer com felicidade, ou melhor, com alegria. Paulo diz assim na carta aos Filipenses: digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso louvar a Deus com um conjunto de louvor, eu posso cantar um hino, eu posso bater palma em qualquer circunstância. Porque a alegria que está na minha vida não depende da circunstância, mas ela habita em nós, porque Jesus habita em minha vida, porque Jesus habita em tua vida. Ter alegria, meus irmãos, não é viver sorrindo, com os dentes escancarados, mas é não desanimar,
Ter alegria é não desmoronar diante das adversidades da vida. Ter alegria é não deixar ser levado pelas circunstâncias. Ter alegria é não se tornar uma pessoa pessimista, uma pessoa triste, murmurona e sem esperança. Porque o motivo da minha alegria é Jesus Cristo. Ele diz: onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Jesus, já vai acabar, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus é o maior e melhor tesouro que nós podemos desejar. O Jesus verdadeiro muda a nossa vida, transforma, restaura, faz tudo novo, ao ponto que Paulo diz: quem está em Cristo é nova criatura. E finalmente, a terceira virtude do fruto do Espírito, Paulo diz que é a paz. Você está em paz? Tudo em paz? Tudo tranquilo? A paz, ela é um desejo, a paz é um anseio humano. Nós clamamos pela paz quando nós vemos os atentados. Nós clamamos pela paz quando nós vemos os assaltos. Nós clamamos pela paz quando nós vemos a vingança, o ódio ceifar vida de pessoas. Carta de Tiago, capítulo 4, verso 1, ele diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? As guerras, elas surgem por causa do nosso egoísmo. As guerras surgem por causa do nosso interesse próprio, por causa do meu interesse e por causa do teu interesse, pelo interesse de cada pessoa. As guerras surgem porque eu quero estabelecer o que é do meu interesse. As guerras surgem porque falta compreensão. As guerras surgem porque falta amor. As guerras surgem porque falta humildade. É por isso que as amizades acabam. É por isso que os casamentos se dissolvem. É por isso que as igrejas se dividem. Meus irmãos, as guerras não ocorrem somente nos campos de batalha, mas as guerras ocorrem nos lares, as guerras ocorrem nas casas, entre pai e filhos, entre irmãos. As guerras ocorrem nos locais de trabalho. As guerras ocorrem, infelizmente, nas igrejas. Estamos sempre em pé de guerra. Estamos sempre armados. Porque eu quero me defender daquele que vem me atacar. E sempre que eu me defendo, eu contra-ataco. Nós somos muitas vezes uma fortaleza, cheia de muros, cheia de barreiras. E por trás dessas barreiras nós estamos prontos para o ataque. Nós não sabemos nos desarmar. Nós não sabemos jogar as nossas armas fora. Nós não sabemos tirar o pente do nosso revólver. Porque nós queremos sempre prezar pelos nossos próprios interesses. A paz que conhecemos, ela é estabelecida pela lei. É a lei que estabelece a nossa paz aqui nesse mundo. É a lei que estabelece as fronteiras. É a lei que cria as divisas de forma que o meu vizinho não pode invadir o meu espaço e assim eu possa ter paz com ele. Essa paz é estabelecida mediante a punição e aqueles que infringem a lei são punidos. A lei humana, ela é estabelecida por tratados e muito facilmente esses tratados são rompidos, como papéis, como esse aqui, que eu posso rasgar. Muitas vezes a nossa paz depende de papéis que nós podemos rasgar. E quando estão rasgados, eu posso te atacar. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Jesus, ele diz: a minha paz eu vos dou. Jesus, ele diz: você tem que comprar a minha paz. Você tem que ralar para ter a minha paz. Mas Jesus diz: a minha paz eu te dou. Graça. Graça.
Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos dá. A minha paz eu te dou. Mas Ele diz ainda, eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas olha que interessante, Jesus antes de prometer dar a sua paz, antes de falar essa palavra, Ele havia conversado com seus discípulos. E esse versículo, Ele está falando para os seus discípulos. Jesus chega para os seus discípulos e diz, eu vos dou a minha paz vos dou, não como o mundo dá. E Ele diz para seus discípulos, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas antes disso, Jesus já havia falado para os discípulos que entre um deles, um ia traí-lo. Posteriormente, Jesus em conversa com eles, havia dito para eles, olha, eu serei tirado de vocês, mais um tempo e eu não vou estar mais com vocês, e para o lugar onde eu vou, vocês não podem ir. E posteriormente, Jesus frente a frente com Pedro diz assim para Jesus, olha Jesus, eu sou capaz de dar a minha vida por você, eu sou capaz de morrer no teu lugar. E Jesus disse para Pedro, você ainda vai me negar, Pedro? Então vejam bem, a situação que os discípulos estavam vivendo não eram boas, as situações eram difíceis. Jesus ele promete a paz no momento de grande turbulência para os discípulos, momento de desconfiança, momento de confusão, momento de decepção. A paz que Jesus está dizendo aqui, ela não é circunstancial, mas ela é constante. A paz que Jesus nos dá, meus irmãos, não é a paz, não é a segurança que os muros da nossa casa podem nos trazer, que os portões da nossa casa, que o teu cachorro, que o teu totó pode trazer. Não é a paz e a segurança que a portaria 24 horas do teu condomínio pode trazer. Não é a segurança que o teu emprego, que a tua conta bancária pode trazer. Mas essa paz nos é assegurada pela fé em Jesus. Paz que Jesus está dizendo aqui, não é a paz, é a paz que nos sustenta em meio à tribulação, é a paz que nos sustenta em meio à dor, e a paz que nos sustenta em meio à tristeza. É a serenidade, é a tranquilidade em meio ao barulho, em meio aos estragos das tempestades que abalam nossas vidas. Serenidade, calma, tranquilidade. Loucura, não é? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 7. Ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, você não pode entender. Fica calmo. Os livros que nós temos disponíveis dos cientistas, dos teólogos, não podem descrever essa paz. As Bíblias de estudo que nós temos, Genebra e aí, por aí vai, não podem descrever essa paz, porque essa paz é um presente, ela é sentida. Ela habita em nós. É a paz, é a virtude do Espírito que vai além do entendimento, porque é dado unicamente por Cristo. Certa feita, Jesus estava com os discípulos num barco, e Jesus estava tirando uma pestana. Estava dormindo na polpa com o travesseiro, e uma forte tempestade, fortes ventos, ondas começam a assolar o barco, né, de forma que o barco estava quase afundando. E os discípulos ali que estavam com ele começaram a ficar desesperados e falaram, nossa, agora a vaca vai para o brejo, agora nós vamos morrer aqui. E eles chegam para Jesus e dizem, mestre, não te importa que morramos? Mestre, não importa que a gente morra afogado? Mestre, nós vamos morrer. Jesus muito calmamente levanta, repreende, acalma o vento e a tempestade. Repreende o vento e as ondas. E depois ele repreende a falta de fé dos seus discípulos. Eu estou com vocês e vocês ainda não creem em mim. Vocês estão vendo e já viram tantas coisas, mas ainda vocês não creem em mim. O medo ainda domina a vida de vocês. Essa paz, que é fruto do Espírito, é a paz que nos faz perdoar sem guardar rancor. É a paz que nos faz perdoar
graciosamente. Jesus, quando foi crucificado, quando ele estava lá crucificado, sofrendo as dores do nosso pecado, estavam ali pessoas, soldados, cidadãos, escarnecendo ele, falando: desce daí, você não é Deus? Cuspindo nele, tirando um sarro dele: desce, você não é Deus, você não é o rei dos judeus. E Jesus graciosamente pede a Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você já conseguiu perdoar uma pessoa assim? Que te machucou, que te magoou? E você orou a Deus e diz: Pai, essa pessoa me machucou, essa pessoa me deixou arrebentada, me deixou triste, magoada. Mas ele não sabe o que faz. Perdoa ele, Pai. Estevão, quando estava sendo apedrejado pelos judeus no livro de Atos, capítulo 7, os judeus estavam apedrejando Estevão. Estevão diz a Deus, antes da sua morte: Pai, Senhor, Jesus, não lhe imputem esse pecado. Jesus, não condenem ele por estarem me matando apedrejados. Eu quero essa paz na minha vida, essas virtudes, meus irmãos. Se você está dizendo que é utopia, eu concordo com você. Se você está dizendo que é impossível, eu concordo com você. Porque é impossível quando Jesus não é realmente Senhor das nossas vidas. É impossível quando Jesus não está em nós e nós não estamos em Jesus. Jesus, ele diz aos seus discípulos: vocês sem mim não podem fazer nada. Vocês sem mim não têm condições nenhuma de fazer nada. A autoridade que eles tinham era todas em nome de Jesus. Eu quero dizer carinhosamente para você, que você sem Jesus não pode fazer nada. Amor, alegria e paz, esse é o verdadeiro amor, essa verdadeira alegria, essa verdadeira paz, genuinamente dos céus, que vem do Espírito Santo, não pode nascer de você, nem de mim. Mas é fruto, é dom, quando Jesus é Senhor das nossas vidas. Quantas vezes você orou para que essas virtudes fossem uma realidade na tua vida? Nós pedimos tantas coisas, não é mesmo? O Guto pede tantas coisas para Deus. Quantas vezes o Guto orou para Deus e pediu: Senhor, eu quero amar verdadeiramente com amor ágape. Eu quero ser verdadeiramente alegre, mas não pelas circunstâncias e por aquilo que eu posso ter, mas porque Jesus está na minha vida. Pai, eu quero ter a verdadeira paz. Eu quero convidar você a ficar de pé e cantar um cântico. Ele diz assim: eu preciso de ti. Faça desse cântico a tua oração. Faça desse cântico a tua prece. Diga para Jesus: Jesus, eu preciso de ti. E pela fé em Jesus Cristo, eu creio que nós sairemos daqui diferentes da forma que nós entramos. Porque eu sei bem quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Ele está aqui. Ele quer fazer a diferença na vida. Ele quer nos transformar. Ele quer nos moldar. Ele quer fazer com que a gente viva as virtudes do reino de Deus. Ele quer nos dar. Mas é preciso estar em Jesus e Ele estar em nós. Vamos cantar, fazer dessa música a nossa oração.